Bom, gente, por falar nisso, em oração e o que a gente vai vivendo dia a dia, Bênção da Manhã olha para nós assim, olha para você, sabe da sua realidade, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, sobre essa realidade que é muito comum, né? Várias famílias, né, se deparam com essa realidade, que é o momento de cuidar daqueles que cuidaram de nós um dia, os idosos, né? E essa tarefa pode ser desafiadora, mas com amor, com dicas, com orientações, com ajuda, com apoio, que a gente quer te dar no dia de hoje para a sua rotina ficar mais leve, porque não é fácil não. Para a gente falar sobre isso, recebo aqui minha querida Lara Cavalca, ela que é terapeuta ocupacional e sabe muito bem do assunto. Inclusive, semana passada a gente recebeu uma mensagem aqui de uma devota passando por uma dificuldade tão grande, né? Eu acho muito oportuno você estar aqui hoje, Lara. Bom dia. Bom dia, obrigada. Vai ser muito bom a gente conversar sobre o assunto aqui. Com certeza. Porque quando a gente se depara, né, com a realidade, precisa cuidar de uma pessoa idosa, geralmente é um pouco assustador, é um desafio, né? Não acredito que agora eu tenho que parar minha vida. E meus filhos? E como que eu vou deixar meu marido? E se é homem, um homem ainda que está numa posição de filho único, o que que eu faço, né? Existe uma maneira para o ser humano se preparar para essa fase, Lara? Como Olha, eu acho que a chave para isso, ela está baseada em 2 pontos que são essenciais. A informação e a aceitação do processo de envelhecimento. Por quê? Primeiro a gente entender que todos estamos envelhecendo, então a gente vai olhar os nossos pais e a gente vai perceber que esse processo vem acontecendo aos poucos com eles, né? Então, se a gente aceita que a gente envelhece, a gente consegue aceitar melhor o envelhecimento dos nossos pais. E a informação, porque às vezes o processo de envelhecimento ele vem de uma forma natural, sutil, com diferenças que vão acontecendo, mas às vezes tem um processo de uma doença. E quanto mais eu souber sobre essa doença, por exemplo, e sobre o que está acontecendo nesse envelhecimento, melhor eu vou lidar com ele. Então, esses pontos são fundamentais. Mas aí a aceitação para os dois lados, né? Para os dois lados. Porque a gente olha muito, a gente defende muito e protege demais o idoso ou aquele que precisa de cuidado. Mas eu percebo a necessidade da gente olhar também para esse cuidador, né? Que esse idoso, ele também precisa aceitar, ou talvez ele precise realmente ter consciência da situação dele. Porque é uma coisa você querer e fantasiar um tipo de cuidado. Sim. Né? Sim. Talvez aí tenha uma confusão, um conflito, gera um conflito aí. Eu quero esse cuidado, mas o cuidado que eu estou recebendo é outro. Tem essa diferença, Tem né? essa diferença. E, na verdade, assim, o idoso, muitas vezes, ele tem dificuldade de aceitar que ele precisa ser cuidado, né? Que isso tem um pouco da nossa cultura também, que agora vem melhorando, mas a gente encarar esse processo de envelhecimento como algo natural. Então, às vezes, o filho, ele se dispõe até a cuidar dos pais, mas os pais têm dificuldade de aceitar, né? E quem cuida também precisa de cuidado, porque existe uma sobrecarga nesse cuidado muito grande, né? Muito. O estresse do cuidador. Tem outro cenário também, né? Às vezes o idoso fantasia um cuidado que ele necessita, o filho percebe que não precisa desse cuidado, que os pais se dão bem sim, né? Então, talvez os pais infantilizam a necessidade desse cuidado, enquanto o filho está vivendo a sua própria vida. É uma forma de querer chamar atenção ali, de mostrar que ele precisa de afeto de uma certa forma, né? E aí ele, às vezes, até diminui suas condições de desempenho, né? Como se não estivesse conseguindo fazer alguma coisa para atrair o olhar desses filhos para ele também. Isso também acontece bastante. É muito comum. É onde a gente percebe como foi essa telespectadora, essa nossa amiga do Bênção da Mãe, que escreveu para mim semana passada, dizendo que a mãe fica reclamando, que é uma situação que ela está percebendo que ela não dá conta, que exige demais, que exige... a gente percebe essa necessidade, na verdade, essa demanda que talvez não exista e exige demais de quem cuida, né? Emocionalmente, principalmente. Né? E eu acho que o processo de envelhecimento, ele também traz alguns desafios emocionais e sociais para quem passa por ele. Então, por exemplo, é comum que mesmo um idoso jovem, digamos assim, com 60 e poucos anos, ele passe por alguns marcos, por exemplo, a aposentadoria, ele deixa de trabalhar e ele perde aquela produtividade. Ou então ele perde amigos com quem ele convivia. E aí ele começa a sofrer com esse processo e começa a demandar mais atenção dos filhos, né? E aí os filhos falam, mas tá tudo bem, você tem saúde física, tem saúde mental, por que quer tanto o meu cuidado, né? Mas às vezes é um olhar diferenciado e eu vejo que também hoje, com essa correria de todo mundo, às vezes os filhos não estão olhando para os pais para perceber essas mudanças que são sutis ao longo do tempo. Então eu também acho que é importante os filhos terem uma certa proximidade, na medida do possível, de olhar para os pais para verem essas
pequenas diferenças Sim. que podem acontecer e se mostrarem ali presentes. Eu acho que a forma de se colocar presente, mesmo que não seja fisicamente, Sim. faz com que esses pais também envelheçam melhor. Exatamente. Eu acho legal isso que você fala, porque é manter uma distância suficiente para que você esteja vendo, esteja próximo, mas também não deixa de viver o que você precisa fazer na sua própria vida. Porque existem muitas situações. Isso gera muito conflito entre irmãos, ainda mais quando tem muitos irmãos, né? Sim. Eu cuido demais, o outro não cuida. Porque ao invés de cuidar, o idoso está lá precisando de ajuda e os irmãos numa guerra, porque um faz demais, outro faz de menos, outro tira, o outro põe demais. E assim... E a sobrecarga de cuidado, quando você fala disso, ela é muito emocional. Então, a gente não está falando de um idoso que precisa de ajuda para tomar banho. Isso. Não, às vezes é gerenciar uma compra de supermercado, Exatamente. é ver como está a questão da casa, se precisa de uma outra funcionária que você que vai procurar. Sim. E aí um filho ajuda, outro não, e começa uma briga que acaba sendo mais desafiadora ainda, Não né? fica difícil? Fica muito É aquela mais. velha e simples frase, né? O ser humano que complica. Não é? É verdade. Poxa, fala. Se tem mais de um irmão, então qual a orientação? Então fala, olha, o que eu posso fazer? Cada um faz o seu. Se você faz o seu, seja pouco ou seja muito, olha para o que você pode fazer. Aí fica aquela comparação desnecessária, né? Agora, na prática, um idoso que esteja realmente precisando de ajuda e ele tem uma certa resistência, qual a sua dica, né? Como que pode abordar esse idoso para que ele possa aceitar, por exemplo, o uso da fralda? Porque eu já vi situações de idoso que ele não aceita a fralda e olha, quem cuida, pena, porque às vezes o idoso pesado, né? A pessoa talvez não tenha condições físicas, o cuidador, né? Não tenha condição física de levar toda ao banheiro ou colocar aquela peça para a comadre. Isso, para ele poder fazer longe do xixi banheiro. na cama, né? Como você orienta para a pessoa usar uma bengala, por exemplo? Olha, geralmente, aquela pessoa que mais cuida e está mais próximo do idoso, quem está no embate sempre vai ter mais resistência. Tá. Então, às vezes, uma dica importante é você chamar outras pessoas que são próximas do idoso, que a aceitação pode ser melhor. Então, às vezes, um médico que ele confia, que o acompanha, ou um fisioterapeuta que também o acompanha, que está ali com mais proximidade, um vizinho que passa por uma situação diferente. A gente se assemelha com pessoas do mesmo grupo, certo? Ah, legal. Então, às vezes, se eu sou um idoso que eu estou usando uma fralda, sou até independente, uso aquela de calcinha, Sim, sabe? sei. E aí tem um colega meu que também usa, ou prótese auditiva, alguém fala, nossa, mas eu estou usando, para mim foi ótimo. Então, às vezes, uma Aí, dica importante é a ok, gente né? poder ver alguém que passa por uma situação parecida e possa também conversar com o idoso. Às vezes, um outro filho, não que cuida diariamente, né? Agora, se existe uma dificuldade de compreensão daquela condição, porque às vezes algumas doenças trazem essa dificuldade, né? Então, um idoso, por exemplo, que não quer tomar banho de jeito nenhum e aquilo traz um risco, né? Com relação à higiene. A dica maior é não enfrentar naquele dia, esperar um pouco, naquele momento, passa um tempo, tenta de novo e às vezes o médico pode até indicar uma questão medicamentosa, porque se existe uma doença, às vezes tem uma alteração do comportamento que não tem muito como a gente resolver. Então tem esses dois tipos de idosos, né? Boa, Então, porque isso aí é talvez a importante. resistência seja aí um sintoma De alguma doença? de alguma doença, né? Essa resistência. E aí tá lá, né? A pessoa tá precisando de uma bengala, né? O filho vai lá, compra aquela bengala mais cara, mais legal. Ó, pai, vai ter essa bengala. Eu não Que quero ele essa escolhe, bengala. que às vezes nem é indicação para aquele idoso, porque existe uma variedade imensa de bengalas. Então, e esse cuidado excessivo, né? Porque tem filho que fala assim, meu pai já fez 80, eu já vou dar uma bengala para ele, né? Isso também é chato errado. isso, né? Porque, na verdade, às vezes você está dando uma dependência maior para aquele idoso, Sim. porque ele nem precisa, né? Então, a gente tem que mensurar. Inclusive, quando a gente vai escolher um profissional para cuidar do idoso, a gente tem que pensar na qualificação. Então, se ele tem uma capacitação para ser cuidador, mas tem uma importância do perfil também. A gente não quer um cuidador do idoso que faça tudo por ele, porque senão a gente vai deixar esse idoso mais dependente. E essa não é a nossa intenção. Então, o cuidador, ele é um facilitador. Ele é um apoio para o dia a dia do idoso. Ele não vai fazer tudo por ele. Ele vai auxiliá-lo no que realmente houver necessidade. Então, tanto o familiar quanto um cuidador contratado, um cuidador formal, tem que ter esse raciocínio de eu vou dar um apoio no que precisa. Eu não vou fazer tudo, né? Legal. Isso que você falou é fundamental. Já alivia muitas costas aí, né? Exatamente. Com aquele peso, com aquela sensação do que eu tenho que salvar,
Esse tamanho dessa responsabilidade comigo, É, né? às vezes até atividade simples, né? Então, assim, tem uma carne no prato, o cuidador já vai lá e já parte. Mas deixa o idoso tentar ou coloca partir, na boca, ou coloca né? na boca, Às vezes, né? aí abre a torneira, deixa a mãozinha fazer força, né? Tudo pra isso é abrir uma importante, torneira. né? É, muito. Quanto mais independência ele tiver, melhor. Melhor, né? mais vida, né? Independência é Exatamente. vida. Olha só, a gente tem falado, a gente comentou aqui bastante desses cuidados práticos. E quais os cuidados, as dicas que você dá para o lado afetivo, né? No caso de fazer uma companhia, de conversar, de passear. O que você É importante sugere? que quem cuide do idoso se faça presente. Eu acho que essa é a chave da questão. Então, legal. se você está perto do idoso, você não vai ficar no celular. Se você está com aquele idoso, você precisa conhecê-lo, né? Qual a identidade dessa pessoa, né? Não é pela idade. Então, o que ele gostava de fazer, lugares que ele gostava de frequentar, fotografias antigas que fazem parte da vida dele. Então, participa dessa vida do idoso. Isso vai fazer muito bem para ele emocionalmente. Então, sair, conversar, assistir programas que ele goste, conversar sobre o assunto. Tudo isso faz que o idoso veja que ele está sendo bem quisto, né, pela presença dele. E a gente quer se sentir bem quisto por alguém. Então, a gente quer essa relação de mão dupla, né? Sim, porque nós somos seres de relação, né? Exatamente. Não tem como. Eu acho ótimo quando você fala, né? Às vezes a pessoa vai cuidar do idoso, sentou, deu banho no idoso, colocou o idoso ali, aí já pega o celular ou então já coloca na TV, alguma coisa assim. É a presença. Porque senão virar algo muito mecânico. Eu me lembro uma vez que uma cuidadora falou para mim: Lara, eu tenho que dar fruta para ela comer, mas ela fica brava toda vez que eu ponho a fruta. E aí eu lembro que eu me falei para ela: você vai perguntar para ela a escolha de 2 frutas. Não é para ser mecânico, almoçou, põe a fruta. Você vai falar: olha, você quer essa fruta ou essa? Ela vai olhar para você, ela vai responder, a tua relação já muda. Total. É um ato tão pequeno, Nossa, mas que Lara. você dá identidade para a pessoa, protagonismo para quem você está cuidando. Não é para ser mecânico, A pessoa né? se sente vista, Exatamente. né? Ela se sente realmente, ela está ali, ela está me vendo, me percebendo. Como que você quer comer essa maçã? Você quer comer ela cortadinha ou você quer comer ela raspadinha? Quando você perceber que isso é um carinho, ou seja, eu te percebo, eu te vejo, né? É isso. E isso faz toda a diferença. Gente, presença é tudo. Às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? Como que vai ser essa presença, o que que ela pode fazer. Mas na verdade, é perceber, sentir. Exatamente. Né? Tem que ter feeling, né? Tem que ter filho, tem que ter filho. Uma brincadeira, né? Ter a paciência, e é importante, né? Esse cuidado para que esses momentos sejam bons, tanto para quem é cuidado, quanto para o cuidador, né, Lara? Exatamente. Lara, muito obrigada. Obrigada, agradeço Que bom. por aqui estar com vocês. Que ótimo. Gente, olha, segue lá a Lara na clínica Lara Cavalca, tem muitas dicas, né? Isso, a gente fala bastante sobre envelhecimento para ajudar quem está envelhecendo e para ajudar quem cuida também. É verdade, eu gosto bastante, eu acho muito legal esse cuidado. Tem os jogos, tem os momentos, né? Um bate-papo com eles. É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá bom?